Boa noite, irmãos. Vamos. Acho que está dando meio que. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 11. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Salmo 11, do versículo 4 ao 7, diz assim a palavra de Deus: O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra foi lida aqui e ela será exposta. Eu te peço que o Senhor, com Teu Santo Espírito, fale aquilo que Tu já tens preparado e que de maneira nenhuma eu atrapalhe aquilo que o Senhor já tem para cada um de nós. Se conosco, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos chegando ao final dessa série de estudos sobre os atributos de Deus. Uma série que a gente vem desde o mês passado estudando e vimos em todas essas segundas-feiras que Deus é imutável, é soberano, é amor, é bom e é santo. E com certeza esse mesmo Deus apresenta muitas outras qualidades no seu caráter que não foram discutidas aqui por falta de tempo, como, por exemplo, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Mas é certo que nenhum estudo sobre os atributos de Deus ficará completo se nós não falarmos sobre a sua justiça. Deus é justo. Justiça que se faz necessária nesse mundo, porque o mundo que nós vivemos é um mundo vil, um mundo mau e um mundo injusto. Um mundo onde muitas vezes você vê, por exemplo, o João Batista na prisão e decapitado, e um Herodes louco, solto. Um mundo onde o mal vive sendo praticado tanto individualmente, tanto por instituições. E aqueles que tentam falar a verdade e praticar o bem, muitas vezes são perseguidos. Mas apesar de nós vivermos nesse mundo injusto e desigual, se não aqui nessa terra, um dia a justiça divina será plenamente satisfeita. Aos nossos olhos, a justiça de Deus pode até tardar, mas ela jamais falha. É interessante porque foi o próprio filósofo alemão Immanuel Kant, na sua investigação sobre a consciência humana, que disse que a justiça é um conceito essencial para que a ética tenha significado. E ele vai dizer, nós sabemos que a justiça não ocorre de maneira perfeita nesse mundo, porque para que a justiça ocorra de maneira perfeita, algumas coisas precisam acontecer. E ele vai mencionar quais são essas coisas. A primeira coisa que deve acontecer é que tem que haver um lugar onde o veredito perfeito seja dado ao nosso comportamento. Precisa haver um lugar assim, onde o veredito perfeito seja dado a cada um de nós. Mas não apenas isso, ele vai dizer que tem que também haver um julgamento perfeito.
E para que haja um julgamento perfeito, tem que ter um juiz perfeito que saiba de tudo e de todos os fatos detalhadamente. Em outras palavras, esse juiz precisa ser onisciente. Mas não apenas isso, ele ainda vai dizer que o juiz tem que ser perfeitamente justo. Em outras palavras, não dada ao suborno ou à corrupção, ou a mesmo a algo que motive o seu próprio interesse. Só que Immanuel Kant vai dizer algo interessante. Ele vai dizer, mesmo que nós tenhamos tudo isso, um veredito perfeito, um julgamento perfeito, um juiz perfeito e um juiz perfeitamente justo, mesmo assim, não há garantia de que a justiça prevalecerá. Pois para que esse juiz garanta a justiça, de fato, ele precisa ser onipotente. Esse juiz tem que ter a habilidade e o poder para assegurar que a sua decisão seja levada a cabo. E a conclusão dele é o seguinte: para fins práticos, para que a ética tenha significado e a justiça prevaleça, nós precisamos afirmar a existência de Deus. Deus existe e Ele é justo. No entanto, quando nós falamos sobre a justiça de Deus, é interessante porque a justiça de Deus apresenta uma dimensão que vai além de simplesmente punir o erro e premiar a retidão. Porque a justiça de Deus, meus irmãos, ela só pode ser devidamente entendida à luz, ou melhor, quando ela está associada à santidade de Deus. A aula que nós vimos na semana passada aqui com o Roberto. E foi exatamente por isso que nós colocamos nessa sequência, porque é preciso entender a santidade de Deus para que possamos entender a justiça de Deus. Existem algumas histórias na Bíblia onde nós vemos Deus agindo com justiça. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Deus agiu com justiça destruindo a cidade por causa do seu pecado. Um outro exemplo onde vemos Deus agindo com justiça foi no dilúvio, destruindo toda a terra, deixando apenas uma família. Outra história bíblica, onde vemos Deus agindo com justiça, é quando da ocupação da terra de Canaã, Deus dá ordem aos israelitas que exterminem homens, mulheres e crianças. Não deixasse ninguém vivo. Isso é Deus agindo com justiça. E a pergunta é por quê? E a resposta é simples. Porque Deus não tolera o pecado. Abacuque 1,13 vai dizer: Tu, Senhor, és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Deus esconde o rosto do pecado e do mal. E a pergunta que nós precisamos de fazer é: qual é o sentimento que o pecado, que Deus não tolera, qual é o sentimento que o pecado desperta em Deus? E a resposta é a sua ira. A sua ira. É por isso que o tema desta lição hoje é a justiça e a ira de Deus. E eu disse ontem aqui na frente da igreja, quando eu dei o recado, convidando a igreja para poder participar, que esse é um assunto que talvez não é muito bem-vindo, não é muito discutido, não é muito debatido nas igrejas, porque quem aqui quer saber sobre a justiça e a ira divina? Nós estamos muito mais interessados na misericórdia, na graça, no amor e no perdão de Deus. Mas Deus é justo e Ele se ira. Para vocês terem ideia, existem mais de 600 passagens só no Antigo Testamento que mencionam a ira de Deus. A ira de Deus é um tema muito mais presente na Bíblia do que o amor de Deus. Muito mais se fala sobre a ira de Deus na Bíblia do que sobre o amor e a sua graça. No Novo Testamento, talvez
o texto mais clássico que fala sobre a ira de Deus é o texto de Romanos 1, versículo 18, que diz: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Que detêm a verdade, que sufocam a verdade em troca da injustiça. E não pensemos nós que a ira de Deus é uma manifestação de um acesso descontrolado de raiva, assim como acontece conosco. A ira de Deus, meus irmãos, não é Deus perdendo o controle. Não. A ira de Deus é uma ira santa. Lembra que o Roberto disse na semana passada que a santidade permeia todos os demais atributos de Deus. Portanto, a ira de Deus é uma ira santa. A ira de Deus é a sua eterna aversão e repulsa ao pecado. A ira de Deus é uma resposta externa de Deus. Deus não é ira, Deus é amor. Mas a ira de Deus é uma resposta necessária da sua própria natureza, que é motivada pelo seu pecado e pelo meu pecado. É interessante a palavra que o apóstolo Paulo usa para ira nesse versículo 18 de Romanos 1 que eu acabei de mencionar, quando ele fala que a ira de Deus se revela dos céus. A palavra grega ali para ira é a palavra orgê, de onde vem a nossa palavra em português orgia. Aí você pensa, mas qual é o link entre a palavra grega para ira e a palavra em português para sexo grupal descontrolado? Porque orgia é isso, sexo grupal descontrolado. Por qual razão Paulo utiliza essa palavra? E a referência aqui, meus irmãos, é uma referência a uma paixão desenfreada, absoluta. Essa é a referência que Paulo está querendo colocar aqui. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que a ira de Deus não é uma ira amena. A ira de Deus é a sua fúria total. É a sua fúria total, passional. A ira de Deus, entenda isso, é uma reação visceral, determinada, volitiva de um Deus santo contra todo tipo de rebelião, desobediência, injustiça e contra tudo que desonra a Deus. E o resultado dessa ira é o julgamento, a condenação e a morte. Vou repetir para vocês porque esse é um conceito importante. A ira de Deus é uma reação visceral, passional. É uma reação determinada. É uma reação volitiva, ou seja, parte da própria vontade de Deus, de um Deus santo. E é essa reação contra todo tipo de rebelião, desobediência, injustiça e contra tudo que o desonra. E o resultado da aplicação da ira de Deus é o julgamento, a condenação e a morte. Uma das histórias do Antigo Testamento, onde isso é bem ilustrado, é a história de Uzá, que está lá em 2 Samuel capítulo 6. Quantos de vocês lembram dessa história? Eu vou resumir aqui para aqueles que não lembram. Vocês lembram que houve um tempo em Israel onde eles pelejaram e guerrearam contra os filisteus. E em Israel havia um objeto do maior valor religioso para eles, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava o trono de Deus na terra. E o povo de Israel detinha o poder de ter a Arca da Aliança no seu meio. O problema é que, numa das pelejas contra os filisteus, eles perderam a guerra e os filisteus roubaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança deixou de estar em Israel. E por várias intervenções sobrenaturais e divinas, acabou que
a Arca da Aliança retornou para o arraial de Israel, mas não foi para Jerusalém. Ela ficou numa cidade chamada Kiriat Jearim e ficou lá por muito tempo. Só que aconteceu que Davi foi feito rei em Israel, e ele sabia da Arca da Aliança, e ele quis de todos os modos trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, que era o lugar que ele pertencia, porque ali estava o tabernáculo. E era lá que pertencia a Arca da Aliança, esse objeto, o trono de Deus, esse objeto mais valoroso da religião judaica. E Davi, então, organiza para que a arca fosse trazida de Kiriat Jearim de volta para Jerusalém. Mas o problema é que ele queria que a arca viesse de forma mais rápida. E os irmãos lembram muito bem que na Arca da Aliança haviam nas suas laterais 4 argolas, 2 de cada lado, aonde se introduziam hastes, porque a Arca da Aliança precisava ser transportada a pé por 2 homens na frente e 2 atrás, carregando elas por essas hastes. E Davi então organiza aquela procissão, e a Arca da Aliança vai se aproximando de Jerusalém, e as pessoas estão cantarolando. O texto de 2 Samuel 6 diz que haviam instrumentos de pau, instrumentos de sopro, e tudo aquilo, as pessoas festejando. Finalmente a Arca da Aliança está voltando para Jerusalém, só que ao invés de transportar a pé, eles colocaram, para que a viagem fosse mais rápida, colocaram a Arca da Aliança em cima de um carro de boi. E lá pelas tantas, ao aproximar-se de Jerusalém, os bois que estavam carregando a Arca da Aliança tropeçaram. E agora a Arca da Aliança começa a titubear e começa a se inclinar, e ela está a ponto de cair no chão, no meio da lama, e ser totalmente profanado o trono de Deus. E é nesse momento em que a Arca da Aliança está para poder cair no chão, que Uzá, o coatita, um levita, que era o responsável por estar acompanhando aquilo ali, involuntariamente e inconscientemente Uzá estende a sua mão e impede a Arca de Aliança, da aliança, de cair no meio do barro e ser profanado. E no momento em que ele faz isso, o que acontece? Os céus se abrem e vem uma voz lá do alto, dizendo: obrigado, Uzá, por impedir que a Arca da Aliança caia no chão. Foi isso que aconteceu. No momento em que Uzá estende a sua mão para escorar a Arca da Aliança, impedindo que ela fosse profanada no chão, Deus aniquila, extermina, mata Uzá na mesma hora. No mesmo instante em que ele toca a Arca da Aliança. Muitos olham para essa história e dizem assim: ah, que Deus sanguinário, que Deus sádico, que Deus severo. Esse não é o Deus de amor que eu vejo e que eu conheço no Novo Testamento. Na verdade, muitos teólogos olham para esse tipo de história na Bíblia e dizem: não, na verdade, essa história ela foi passada de geração em geração por judeus antigos, judeus primitivos, seminômades, judeus que viveram numa época pré-científica e que não conheciam nada. E aí o que eles fizeram foi, eles interpretaram esse evento que aconteceu à luz da sua própria teologia e concluíram que Deus havia matado Uzá, quando na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade o que aconteceu é que Uzá ficou tão assustado que a Arca da Aliança ia cair, que ele teve um ataque cardíaco e morreu. Essa é a explicação que se dá para esse evento. Ao invés de Deus ter matado Uzá, o que eles dizem é que ele teve um ataque cardíaco. Por quê? Porque é impossível, em outras palavras, pensar neste evento como a manifestação da ira divina. Mas, meus irmãos, foi precisamente isso que aconteceu. Porque Uzá fez aquilo que era impensável. Impensável. Mas aí você diz: espera um pouco, espera aí. Porque, presta atenção, Uzá, ele tinha
uma motivação pura. Uzá, ele teve a melhor das boas intenções de preservar o trono de Deus, de cair no meio da lama e ser profanado. O trono de Deus no meio da lama. Mas deixa eu falar para vocês qual foi o pecado de Uzá. E que talvez seja o nosso pecado. O pecado de Uzá foi o pecado da presunção. Uzá, meus irmãos, assumiu que as mãos dele eram menos sujas do que a terra que estava no chão. Mas não é a terra que Deus disse na Bíblia que é totalmente depravada. Não existia nada na terra que profanaria o trono de Deus. A terra está ali exercendo o seu papel, sendo terra quando está seca e sendo lama quando ela está molhada. A terra foi feita por Deus e ela obedece às leis de Deus, cumprindo exatamente o seu papel. Mas foi a mão do homem que Deus disse: eu não quero que toque no meu trono. Foi a mão do homem que Deus disse: eu não quero que toque no meu trono. Em outras palavras, Uzá violou a lei de Deus. Ele ousou tocar na arca da aliança. Ele quebrou o mandamento de Deus. E Deus agiu com justiça. Mesmo assim, parece que isso aqui é um ato cruel da manifestação da ira divina. A gente olha para um... E não apenas isso, vocês lembram dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que colocaram fogo estranho no altar? E o que Deus fez? Na hora, matou os dois. Não foi o que aconteceu com Ananias e Safira também? Que mentiram o Espírito Santo? E Deus os aniquilou na hora. E tudo isso parece uma manifestação cruel da ira de Deus. Mas você sabe por que a gente pensa assim, meus irmãos? Porque nós temos um problema. E o nosso problema é que nós não entendemos o que é que significa pecar contra um Deus santo e justo. Deixe-me dizer para você o que é pecado. Pecado é toda vez que eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus. Por menor que seja a minha infração, por mais inocente, se é que existe esse termo, mais inocente que seja o meu pecado, por menor que seja o meu pecado, o que eu estou dizendo quando eu peco é que a minha vontade é superior à vontade de Deus. O que eu estou dizendo é que eu tenho o direito de fazer aquilo que eu quero. Eu tenho o poder de decisão. Eu sei o que é melhor para mim. Qualquer pecado. Na teologia se chama de pecadilo, aquele pecado mínimo. Toda vez que você faz isso, é como se você estivesse esbofeteando o rosto de Deus e dizendo: eu tenho o poder de decisão porque eu sei o que é melhor para mim. A minha vontade é superior à tua vontade, Senhor. Isso é pecado. E pior, nós nos acostumamos tanto a fazer isso, e nós somos tão cuidadosos e rápidos em justificar a nossa desobediência e o nosso erro, que nossa mente começa a ficar cauterizada e nós começamos a achar que pecar contra o Rei do Universo, contra um Deus Santo, é algo sem muita importância. E com isso, quando eu peco, eu faço 3 coisas. Eu insulto a majestade de Deus, eu desprezo a lei de Deus, mas, sobretudo, eu desafio a autoridade e desafio a justiça de Deus. É isso que o meu pecado faz. Eu desafio a justiça de Deus, assim como Uzá fez. Nosso problema está em assumir que, porque Deus é misericordioso, Deus sempre vai usar de misericórdia e graça com a gente. Esse é o nosso problema. Deixa eu ilustrar isso para vocês com uma história verídica. Certa vez, um professor de seminário chegou diante da sua sala, dos seus alunos,
Tinham cerca de 100 alunos na sala. E ele disse assim: para vocês passarem no meu curso, vocês precisam entregar 3 trabalhos. Um trabalho no dia 30 de setembro, outro no dia 30 de outubro, outro no dia 30 de novembro. Se vocês não entregarem os seus papers, os seus trabalhos, na data exata, é 0. F. Entenderam? E os alunos disseram: entendemos. Chegou no dia 30 de setembro, no dia de entrega do primeiro trabalho, dos 100 alunos, somente 80 entregaram o trabalho, 20 não entregaram. E aí esses 20 alunos foram para o professor e falaram: professor, por favor, nos ajude, nós não fizemos a transição correta da high school para o college, e nós ficamos perdidos, e nos atrapalhamos, e por favor, nos dê uma chance, por favor, não nos reprove. E o professor: ok, eu vou dar mais 2 dias para vocês entregarem o trabalho. Mas lembre-se, no dia 30 de outubro, no dia da entrega do segundo trabalho, eu quero o trabalho nesse dia, senão é 0. E aí eles agradeceram o professor por ter dado aquela extensão de mais 2 dias e saíram felizes. E chegou o dia 30 de outubro. Dos 100 alunos, 40 não entregaram o trabalho. Apenas 60 entregaram. E aí esses 40 alunos vieram chorando: professor, por favor, nos dê mais uma chance, porque tivemos o midterm, que são as provas do meio do semestre, e teve o homecoming, e aconteceu que nós não administramos bem o nosso tempo. Por favor, nos dê mais essa chance, nos dê a última chance. E o professor: ok. Vou dar para vocês mais 2 dias de extensão. Daqui a 2 dias vocês podem entregar o trabalho. Mas não se esqueçam, é a última chance. No dia 30 de novembro eu quero o último trabalho exatamente na data que eu pedi. E aí, de repente, os alunos começaram a cantarolar, começaram a agradecer, e de repente aquele professor se tornou o professor mais popular e famoso do seminário. Até o dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro, dos 100 alunos, apenas 50 entregaram o trabalho. Metade da turma não entregou. E aí os 50 que não entregaram começaram a entrar na sala de aula e cool, e daquele jeito, jovem, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E o professor então vira e fala: fulano de tal, cadê o trabalho? E aí ele, meio que com desdém, diz: que é isso, professor? Fica frio. Não esquenta não, professor. Daqui a 2 dias eu te entrego o trabalho. E o professor então pegou a lista de chamada e disse: fulano de tal, 0. Fulano, cadê seu trabalho? Não trouxe não, professor. 0. Fulano, cadê seu trabalho? Esqueci, professor, não fiz. 0. E de repente, lá atrás da sala, como que no uníssono, vários estudantes gritaram. E vocês podem imaginar que eles gritaram: isso não é justo. That's not fair. Isso não é justo. E aí o professor olha para um daqueles alunos e disse: o que você disse aí? Você falou que não é justo? Ok. Fulano, se eu não me engano, no dia 30 de outubro, na data da entrega do segundo trabalho, você não entregou na data correta, certo? Ele disse: certo. É justiça que você quer, então? Eu te dou justiça. E o professor escreveu 0 para aquele trabalho e 0 para o trabalho de hoje. E aí o professor voltou-se para a sala e disse: alguém mais quer justiça? Alguém mais quer justiça? Perceba, meus irmãos, que no primeiro momento, os alunos foram eternamente gratos porque o professor usou de misericórdia para com eles. No segundo momento, eles tinham a expectativa de que o professor usasse de misericórdia, e eles esperavam que o professor usasse de misericórdia. Mas no terceiro momento, eles demandaram misericórdia. Eles exigiram misericórdia do professor. Assim somos nós.
eu e você. Nós estamos tão acostumados com um padrão divino de amor, de misericórdia, de perdão e graça, que nós não apenas, quando pecamos, esperamos que Deus age de misericórdia para conosco, mas nós demandamos e nós exigimos. E se Deus não age assim conosco, nós ficamos furiosos. Assim somos nós. E é por isso, meus irmãos, que periodicamente nós encontramos na Bíblia essas histórias da repentina aplicação da ira e da justiça de Deus, como no caso de Uzá, ou no caso de Ananias e Safira, ou no caso dos filhos de Arão, porque talvez o que esteja acontecendo, meus irmãos, é que por vezes Deus ache necessário interromper o seu padrão normal de misericórdia, de graça e de paciência, para nos relembrar da sua justiça, de que Ele é justo. E aqui eu vou dizer algo com temor e tremor. Cuidado, meu irmão. Tem muito crente que segue a Bíblia até onde é conveniente para ele. Outro dia, eu escutei uma pessoa crente dizendo assim: eu sei que a Bíblia diz isso, mas no mundo real as coisas são tão mais complicadas. Cada caso é um caso. Existe um limite para tudo. Deus não olha dessa forma, Deus vai relevar. Afinal, Deus é misericordioso. Não se engane, meu irmão. Não desafie o Senhor com o seu pecado. Como diz o apóstolo Paulo, ou provocaremos zelos no Senhor, somos por acaso mais fortes do que Ele? Cuidado. Hebreus diz, porque o nosso Deus é fogo consumidor. De Deus não se zomba. Não se brinca com Deus. Essas pessoas todas que morreram eram crentes. Os filhos de Arão eram sacerdotes do Deus Altíssimo. Uzá era levita, encarregado de cuidar do templo e das coisas de Deus. E Deus agiu com justiça. Precisamos ter cuidado. Precisamos lembrar o que é pecado e que é que o pecado faz com Deus. Que o nosso pecado desafia a justiça de Deus. Eu quero ir para a minha conclusão desse estudo, mas esse estudo não estaria completo sem que eu terminasse mencionando o momento da história que, segundo Martin Lloyd Jones, foi o momento onde nós podemos observar a mais sublime e suprema declaração da santidade de Deus. A cruz. A cruz foi o único evento da história capaz de reunir a santidade de Deus, a justiça, a ira e o amor de Deus. Olha o que John Stott diz. O modo pelo qual Deus escolhe perdoar os pecadores e reconciliá-los consigo mesmo deve, acima de tudo, ser totalmente coerente com seu próprio caráter. Não é somente que Deus deve satisfazer a sua lei, a sua honra e a sua justiça. É que Ele deve satisfazer a si mesmo. A si mesmo. Desde o início da humanidade, o preço da justiça sempre foi a morte. Lembra de Ezequiel? A alma que pecar, essa morrerá. Lembra do início? Quando Deus molda no barro e sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida. E naquele pedaço de barro Deus imprime a sua santa imagem. E lhe dá vida. E lhe dá o maior status que alguém poderia ter na criação, o de administrador da criação. E Deus olha para aquele homem, feito à sua imagem e semelhança, e diz: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal,
dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ali a morte era biológica. E Adão e Eva comeram do fruto. E o que acontece na hora que eles comem? Ao invés de Deus aplicar a sua justiça e aniquilar a raça humana naquele momento, Deus estende a sua misericórdia a Adão. Mas para isso, para que Deus exercesse misericórdia, um animal teve que morrer. Um animal teve que morrer no lugar de Adão. Alguém tinha que morrer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Deus não abre mão da sua justiça e da sua santidade. A justiça e a ira do Deus santo e justo foram plenamente satisfeitas na cruz. A ponto de Isaías dizer que agradou a Deus, qual é a palavra que ele utiliza lá? Moê-lo. Já viu quando você coloca carne no moedor e aquilo ali vai moendo e sai aquela carne moída? Essa é a imagem. Agradou a Deus moê-lo. Imagina o que é isso, meu irmão. E aí eu pergunto, por quê? Por que agradou Deus moer Jesus na cruz? Às vezes as pessoas chegam e perguntam para mim, você é salvo? E essa é uma pergunta legítima. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer é, nós somos salvos do quê? Salvos do quê? Sabe de que nós somos salvos? Romanos 5,9 diz assim, falando sobre Jesus. Logo mais, muito agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira? Ele vai responder em 1 Tessalonicenses 1,10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o que nos livra da ira vindoura. Nos livra da ira vindoura. Jesus morreu, meus irmãos, para nos livrar de Deus. Nós somos salvos do próprio Deus e da ira de Deus. Salvos do quê? Salvos da ira de Deus. Segundo Tessalonicenses diz assim, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Somos salvos da ira do Deus Todo-Poderoso. Lembra de Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17, que nós já aprendemos aqui nos domingos anteriores? Quando, naquele grande dia, no dia do julgamento final, no dia da segunda volta de Cristo, os homens ímpios vão dizer, montes e rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Mas talvez a mais vívida imagem da ira de Deus se encontra em Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 11. Diz assim, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E é interessante porque o capítulo 19 vai dizer que é o próprio Cordeiro, o próprio Jesus, que pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O lagar era o local antigamente onde se produzia vinho. Eles colocavam aquelas uvas naquele lagar, naquele local, para ser pisado, e haviam frestas por onde o suco descia, onde as pessoas pisavam. Essa é a imagem aqui, do próprio Jesus na sua ira pisando sobre os ímpios, sobre aquelas pessoas, e saindo pelas frestas o sangue desses ímpios. A ponto de o livro de Apocalipse dizer que era tanto sangue que preencheu mais de 1.600 estádios, ou seja, uma extensão de mais de 200 milhas. Às vezes nós vemos esse texto que eu acabei de ler aqui, que aqueles que estarão no inferno estarão banidos da face do Senhor,
E nós achamos que Deus não vai estar presente. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Não existe 1 centímetro nesse universo que não tenha a presença de Deus. Nós precisamos de qualificar essa frase aqui. O que é que não vai ter lá no inferno? Não vai ter Deus com a sua misericórdia, com a sua graça e com o seu amor. Mas você sabe por que o inferno é inferno, meu irmão? Porque Deus vai estar lá presente, manifestando a sua ira. O inferno é inferno porque Deus estará presente, manifestando a sua ira, que jamais terá fim. É isso que o texto disse. Na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Por isso, João vai dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você não está coberto por Cristo, o que te vai restar naquele dia é a fúria passional e visceral do Deus vivo. Você não deseja estar naquele dia lá, meu irmão. Deus é justo e Ele se ira. E eu termino deixando aqui para vocês, dizendo que toda vez que nós formos orar, nas nossas orações, jamais deveríamos pedir a Deus que nos faça justiça. Porque pode ser que Ele faça. E se Ele fizer, nós pereceremos tão abruptamente, repentinamente e subitamente quanto Nadab e Abiú, quanto Uzá e quanto Ananias e Safira. Mas nós vivemos pela graça e pela misericórdia de Deus. Que jamais nos esqueçamos disso. Que vivemos pela graça e pela sua misericórdia. Que o Senhor nos ajude a entender essas verdades. Amém? Vou pedir para o pastor Ederson terminar esse momento solene, orando a Deus, pedindo que Deus aplique esses conceitos no nosso coração e agradecendo a Ele por ter nos dado a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre quem Deus é durante todo esse tempo.